Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. A porção dessa semana se chama Toledot. Toledot, assim como todas as outras porções, tem vários ensinamentos, várias coisas que podemos aprender. Então fala sobre a dualidade já no ventre de duas energias, Esaú e Jacó, no ventre de Rivká. Depois vai falar também sobre a caça de dois irmãos, quando Esaú e Jacó saíram para caçar, e Jacó estava preparando uma sopa de lentilhas, e Esaú estava com fome, e Esaú era o mais velho, o primogênito, e pela ordem natural, o pai passa a bênção da primogenitura para o filho primogênito. E aí ele, pela ânsia da fome, pede sopa a Jacó, e Jacó diz para ele que troca um prato de sopa pela bênção da primogenitura. E pouco tempo depois, com a ajuda da mãe, Jacó coloca uma pele no braço para que o pai achasse que era Esaú, e aí o pai dá a bênção da primogenitura para Jacó, e assim seguem as duas tribos e vão perpetuando a sua história, e por causa dessa troca, dessa conexão cruzada, muitas coisas acontecem ao longo da história. Fala então um pouco sobre energias cruzadas, sobre adversidades que acontecem oriundos aí da falta da verdade ou da mudança dos fatos. E, como sempre, a gente, aqui no Em Paralelo com a Torá, traz isso para os nossos dias de hoje, buscando entender, buscando desmistificar tamanhas dúvidas que surgem no nosso dia a dia. Eu, particularmente, desse trecho, gosto muito dessa parte da sopa de lentilhas em troca da primogenitura. E claro que eu também gosto de sopa de lentilhas, mas eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem nos ensina que muitas vezes na nossa vida, a nossa ansiedade, a falta de sabedoria, de paciência, para poder aprender com a situação, entender que cada coisa tem o seu tempo, cada bênção, cada momento, cada situação, tudo tem um tempo certo. E quando a gente muda, quando a gente inverte o tempo dessas coisas, seguramente aquele plano que estava desenhado vai se modificar lá na frente. Então vejamos. Começamos falando de dualidade. Dois povos, duas energias. O que nós estamos vendo hoje aí no mundo? Uma dualidade de dois povos, duas linhas de pensar. E o que a gente aprende com isso é que, assim como Esaú e Jacó representavam duas energias, dois povos que surgiriam dentro do ventre da sua mãe Rivká, imaginemos que não há um lugar mais constrito do que o ventre de uma mãe. O que ensina para nós que, assim como eles puderam conviver no ventre até vir ao mundo, todos os povos podem conviver, por menor que seja o lugar que ocupam. A segunda coisa, falando da sopa de lentilha, estamos vendo essa guerra contra o terror, essa guerra contra a verdade que vem sendo atingida tão cruelmente, já passa de um mês. Se todos vocês observarem, nos primeiros dias, nós tínhamos uma sequência de reportagens, vídeos, comunicados, uma conspiração midiática, como se não houvesse nenhum outro assunto para ser abordado. Claro, talvez esse seja, sem dúvida, o mais grave e, como tal, precisa sim ser abordado. Vai passando o tempo, a gente vai vendo menos, aquela cobertura que era linear, de 24 horas, passa a ser em flashes,
E as informações vão fluindo num tempo diferente. E o que a Torá ensina para a gente é, primeiro, vamos aprender a coordenar o nosso tempo para que dê tempo para fazer tudo. Inclusive, para botar tefilim, para rezar, para se conectar, para rezar pelos outros e para rezar por Israel. E esse, sem dúvida, é algo que a gente pode fazer sem medo de errar. Rezar por alguém, rezar pelo outro e rezar por Israel, em especial nesse momento. Segundo, que o nosso tempo ele é gerido por nós, tanto para fazer o que precisa ser feito, mas para aprendermos a esperar e saber que o tempo de cada coisa tem a sua programação, tem o seu plano do Criador, e tudo vai dar certo ao seu tempo. Am Israel Hai, que o tempo da guerra acabe logo, que esse tempo de sofrimento, de terrorismo, de tragédia, acabe logo, mas que nós tenhamos sabedoria para entender que algumas ações, estratégias, precisam de um tempo, e não querer nem mudar esse tempo, nem apressar esse tempo, nem confundir esse tempo. Mas é importante também que saibamos que depois que isso tudo passar, tem um longo tempo para que tudo se reconstrua. E vai caber a nós, em tzedakah, doação, tefilá, reza, e com certeza, lembrando Yom Kippur, techuvá, pensar no que nós não fizemos, pensar no que fizemos e poderia não ter sido feito. Isso vai nos ajudar a conectar a nossa fé, o nosso povo, para que no tempo certo, tudo que o Criador reserva para nós aconteça. Shavua Tov, uma boa semana a todos e até o próximo, em paralelo com a Torá.